Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu querido amigo e grande advogado no Brasil, o professor doutor Marcelo Braga. Como eu faço em todos os programas, ofereço um livro. Esse é Tributação sobre a Receita, uma análise da tributação não sobre a renda, mas sobre a receita, analisando o espectro maior, prefaciado com um trabalho do Humberto Ávila e com os principais tributaristas do Brasil, conhecedores da matéria, que escreveram, inclusive desembargadores, ministros, etc. Faço questão de entregar o querido amigo para a sua biblioteca, que eu sei que não é pequena. Obrigado. Mas, caro Marcelo, voltando ao assunto que nós estamos tratando, a Sabesp, o que me impressiona é o seguinte: não é um problema dizer a empresa tem lucro ou não tem lucro, porque em direito isso é um elemento relevante. Um dos aspectos que mais me levou a discutir, e quando eu propus naquela ocasião, depois de um debate que tive com o Candir, que era secretário do Collor no Senado Federal, um debate que foi até os jornais publicaram, enfim, com um pouco de agressões verbais, embora com a delicadeza própria no Senado, de um para o outro. Estava Roberto Campos, Delfim, assistindo o debate. Foi o problema de que ele estava querendo, no emendão, uma avocatória pela qual bastaria ter um problema econômico do governo, se poderiam suspender qualquer medida judicial, indo diretamente com a avocatória ao Supremo Tribunal Federal, que bastaria de falar em lesão aos cofres públicos, sem argumento jurídico, para derrubar. Naquela ocasião, nós só derrubamos, como eu escrevi um artigo do Estado de São Paulo, com o título Ação Declaratória em vez da avocatória. O Roberto assumiu, achou que valeria a pena levar, levou para o Congresso, foi colocado na emenda número 3. O Gilmar Mendes era assessor na época do presidente Collor, deu todo o apoio. E quando nós tivemos aquele livro sobre controle concentrado, o Gilmar, o Arnoldo Val, todos lembram que a minha proposição da ação declaratória era essa. Por quê? Porque qualquer análise do Poder Judiciário só pode ser de direito, não pode ser de... a empresa está em dificuldade, então nós vamos decidir contra o direito pela dificuldade da empresa. O caso concreto é o seguinte: ela pode ou não cobrar de consumidor por um serviço que não prestou. Se ela não prestou o serviço, não adianta dizer vou ter um lucro menor ou maior. Eu sei que ela tem grandes lucros, mas mesmo que não tivesse lucro nenhum, mesmo que tivesse prejuízo, ela não pode cobrar por um serviço que não prestou. É isto o sentido do preço público, não é taxa. O preço público, eu presto um serviço e sou remunerado pelo serviço que eu prestei. Agora, se eu não prestei o serviço, eu não posso cobrar por um serviço que não prestei. Que é isso, me parece, toda a linha da sua tese quando você apresentou. Sem dúvida alguma. Na verdade, a Sabesp, muitas empresas no Brasil, elas cobram corretamente. A Sabesp cobra errado. A Sabesp ainda tem um detalhe muito interessante. Ela, em alguns lugares do estado de São Paulo, ela dá desconto no esgoto. Se você tem um poço artesiano, se você quiser, ela pode também dar desconto. Ela é o seguinte: esse aqui eu dou, esse eu não dou. Não existe uma unanimidade na coisa que ela faz. Ela age de uma forma totalmente arbitrária e usa da força que ela tem junto ao Estado de São Paulo e, normalmente, através do governador, pressiona a muitos juízes, embargadores, a fim de que seja prevalecida a tese dela, o que é realmente um absurdo e lastimável. Agora, como o nosso programa vai para o Brasil inteiro, Marcelo, nos outros estados isso não acontece. Não acontece. Por exemplo, eu vou dar um caso para o senhor, que eu acho um dos casos mais interessantes que existem. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não cobra pelo esgoto também 100%. Mas lá, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, eles ganham normalmente. E, por incrível que pareça, teve um repetitivo no Superior Tribunal de Justiça
que todo mundo achou que ia ser dado ganho de causa ao consumidor, e aliás era um consumidor bastante humilde, ele tinha uma casa no interior lá do Rio de Janeiro, e de uma água que saía, do esgoto que eles retiravam da casa dele e jogavam na rua, ou seja, e que foi para o repetitivo, e lamentavelmente, professor, lamentavelmente, disseram que a Companhia de Saneamento Básico do Rio de Janeiro podia cobrar 100% aquilo lá. Existe um problema social muito grande, porque no momento que o senhor permite que não seja cumpridas as 4 etapas do saneamento, além de o senhor estar ferindo o consumidor, o senhor está premiando a companhia a não fazer nada. Ela passa a não ter obrigação de cumprir aquilo que ela é. Porque o saneamento não é só retirar os dejetos. O saneamento é só tentar fazer com que volte a água sob um outro tipo de forma para ajudar a população. Com isso, o senhor tem problemas de saúde, problemas dos mais graves, dos mais... uma quantidade enorme de doenças que são ocasionadas por falta de saneamento. Então, a obrigação dessas concessionárias é elas cobrarem corretamente. E um detalhe importante, pelo preço público que o senhor estava falando, ninguém discute a tarifa do preço público. É claro e evidente que a Sabesp ou qualquer concessionária tem que cobrar pelo preço correto. Se ela gasta tanto, a tarifa tem que equivaler àquilo lá mais o lucro, que normalmente é estabelecido por 12% que ela teria que ter. Quem é contra isso? O senhor cobra a tarifa correta, mas cobra aquilo que o senhor faz, não o que o senhor não faz. Não tem... Agora, é interessante, você me disse antes de começarmos o programa que ministros do Supremo, quando ainda não eram ministros, deram pareceres mostrando que não pode cobrar pelo serviço não prestado. Entre eles, 2 grandes expressões do direito constitucional. Sem dúvida alguma. Que o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, eu tenho livros escritos com eles, são 2 constitucionalistas do primeiro nível, internacionalmente conhecidos. O livro do Alexandre, de comentários da Constituição, tem mais de 30 edições. Luiz Roberto acaba de lançar um livro agora sobre os 30 anos da Constituição. Ele organizou um livro muito bem feito. Aliás, ele é um profundo estudioso do direito constitucional. E eles deram pareceres nesse sentido de que Sabesp não pode cobrar senão por aquilo que prestou como serviço. Né? Eu tenho não só o parecer deles, que são fundamentais, como a gente advoga nessa área há muito tempo, nós temos o professor Renan Lotufo. Renan foi desembargador. Foi desembargador. Uma pessoa maravilhosa também, que já falecida, minha grande amiga, professora Ada. Ada Pellegrini foi minha confreira na academia. E a semana que vem nós vamos entrevistar o professor Zé Pastore, que também é meu confrade na Academia Paulista de Letras, e foi companheiro de academia de Ada Pellegrini. Era uma figura notável, uma das grandes, minha contemporânea de faculdade, uma das grandes juristas do país. Né? E um detalhe importante, ela é uma das autoras do Código do Consumidor. Exatamente. Quer dizer, não tem nem pé nem cabeça. Esse tipo de cobrança, acho que o Brasil, professor, infelizmente, ou felizmente, a gente tem muitas ideias, a nossa origem portuguesa, etc., a gente precisava mais sedimentar as coisas, para que não houvesse tantas leis para modificar toda hora as nossas coisas. Devia ter mais como é que eu poderia dizer, mais uma segurança jurídica nas coisas, você dar condições realmente de o consumidor ser defendido, das empresas serem defendidas corretamente, pagarem os impostos corretos. Existe muita confusão no Brasil. E gera para o consumidor, para mim, para o senhor, para as pessoas humildes, um pagamento totalmente desnecessário. Não, e é um dado o seguinte, num país com 208 milhões de habitantes, temos 80 milhões de feitos judiciais,
sendo que o principal cliente do Poder Judiciário é o Estado, demonstra que alguma coisa de errado está. Temos uma legislação inflacionária, tudo é objeto de regulamentação, uma burocracia que vai gerando burocratas e burocratas gerando obrigações sobre a sociedade, o que gera essa insegurança jurídica. O legislador, o mínimo que ele poderia fazer em homenagem à sociedade é ser claro. Quando ele é claro, o senhor cumpre a lei com muita facilidade. Quando é confuso, gera insegurança jurídica, e se os tribunais não decidem de acordo com o direito e começam a decidir de acordo com elementos extrajurídicos, pode ser difícil para a empresa obter lucro, etc. A insegurança jurídica passa a ser máxima. Eu gostaria de complementar uma coisa. Toda a legislação brasileira, federal, a respeito disso, fala que tem que descontar, ela não manda fazer cobrar um por um. Ela manda que seja descontado. Ou seja, mas os tribunais, eles fazem cada um o que quer. É complicado viver numa federação, onde um Estado aplica de uma forma, outro Estado aplica de outra forma, uns defendem o consumidor. Só no Estado de São Paulo, o senhor tem 365 municípios, mais ou menos, da Sabesp. Mas muitos municípios, vou dar um exemplo claro, São José do Rio Preto, eles têm uma legislação próspera para a água e dão desconto de 25% no esgoto. Eles não discutem isso, porque eles sabem que é verdadeiro. Exatamente. Ou seja, em São José, os consumidores são beneficiados e os consumidores da Sabesp são penalizados. Chega a ser uma coisa... Exatamente. Senhores telespectadores, estamos chegando ao fim do nosso programa. Ouvimos aí um problema que é extremamente relevante, mais do que isso, uma defesa do que é importante. Uma sociedade democrática tem que se pensar na sociedade, no consumidor. O Estado está a serviço do consumidor. E essa é a razão, é serviço do povo. Essa é a razão pela qual trouxemos esse tema, que nos parece de grande relevância, graças ao meu amigo e grande jurista Marcelo Braga. Muito obrigado pela sua presença, espero-os novamente no próximo domingo. Muito obrigado, professor.